Senhor presidente, senhores deputados, eu queria, inicialmente, cumprimentar algumas lideranças que estão aqui, além dos professores da universidade, sindicalistas, professores, servidores, nossos dirigentes valorosos. Cumprimentar também alguns convidados das práticas integrativas que vieram comemorar a aprovação, já em discussão final, o projeto é minha autoria, que institui a Semana Estadual de Práticas Integrativas e Complementares Terapêuticas de Saúde. Queria citar a presença de Roseli Gonçalves, que é do Sindicato dos Terapeutas do Paraná, Walter Mick, da Associação de Mestres Terapeutas de Reiki do Brasil, Romualdo Vicente Ramos, membro diretor da FEBRASA, da Federação Brasileira da Sociedade de Acupuntura e membro da SATOPAR, do SATOPAR, Sindicatos Profissionais em Acupuntura, Max Sabustão e Práticas Integrativas do Paraná. Também Maria de Nazaré Carvalho Neri, da Rede Internacional em Defesa da Saúde da Criança, e Adilson Santos, membro do Espaço Saúde Ponta Grossa. Agradeço a presença e agradeço aos deputados que nos apoiaram nesse projeto tão importante. Esperamos que nós estamos desenvolvendo um projeto para regulamentar a profissão de terapeutas integrais, também ajudar a fortalecer a política de práticas integrativas e complementares terapêuticas de saúde. Então, muito obrigado a todos pela presença. Mas, senhor presidente, eu pretendo falar da universidade na sessão de amanhã, hoje, porque é uma questão urgente, eu acho. Eu quero aprofundar um pouco algumas questões que eu tenho colocado sobre o financiamento público de campanhas eleitorais. Porque a sociedade brasileira vem sendo mais uma vez enganada, o financiamento público está sendo demonizado e todo demagogo se aproveita disso. É muito fácil comparar qual seja o valor do financiamento público. Ah, se esse dinheiro for gasto em eleição, vai deixar de ser gasto em casa popular, em saúde, educação. Isso é uma demagogia quantitativa, mas é muito fácil de fazer esse argumento. E, infelizmente, as pesquisas mostram que a população brasileira acaba aceitando essa argumentação falaciosa. E eu tenho discutido uma tese, que estou me aprofundando nela diariamente, de financiamento público, que seria pedagógica, de fácil entendimento para o conjunto da população e traria uma transformação profunda no processo eleitoral. A tese que eu defendo é que cada poder, o executivo e o legislativo, seja ao nível da União, dos estados e dos municípios, seja o responsável por financiar com seus próprios recursos a eleição relativa àquele poder. Então, todas as câmaras municipais do Brasil, elas financiariam a campanha de vereador dos seus municípios. Ou seja, a cidade que tem um orçamento menor, o fundo seria menor. A Assembleia Legislativa, a mesma coisa. A Câmara Federal financiaria com o seu orçamento o fundo público das eleições de deputado federal, o Senado da República das eleições de senador, restando ao Executivo Federal apenas a eleição para presidente. Ao Executivo Estadual, as eleições para o governo do Estado. Isso é muito importante. Em primeiro lugar, descentraliza o fundo eleitoral. Não é essa estrutura partidária nacional que controlaria esse fundo eleitoral. O município em que o partido não existe, simplesmente não lança candidato, não receberia dinheiro para vereador nem para prefeito, porque o partido não lançou candidato naquele município. E assim sucessivamente. Isso seria de muito fácil entendimento. Por quê? Porque existe uma relação fundamental entre o custo da eleição e o custo do mandato. Se os deputados gastam muito para se eleger, por consequência, o salário vai ser alto, deputado, o número de assessor vai ser alto, de cargos de comissão e a verba de gabinete. Se os deputados, para se eleger, não precisarem gastar, o Poder Legislativo vai aceitar o mandato com um salário menor, com um número muito menor de assessores e com menos verba de gabinete. Isso é bom para cada um de nós que estamos aqui. Se nós olharmos para nós mesmos, para a nossa campanha, nós sabemos que isso é verdade. Porque há uma ligação forte
entre o custo da eleição e o custo do mandato. Basta abrir os olhos para enxergar isto. Tanto que em Portugal, veio um deputado, Carlos Pasco, aqui, que lá eu voto em lista, o deputado não gasta para se eleger. Ele deu uma palestra aqui, eu perguntei quantos assessores o senhor tem. E ele diz, eu tenho meio assessor, que é funcionário público, divido um assessor com o deputado, meio gabinete. Não é que no Brasil é outra realidade, eu estou dizendo que vai ser assim aqui. Eu estou apenas demonstrando, com esse argumento, a relação que existe entre custo eleitoral e custo do mandato. Ou seja, a Assembleia poderia... Vou pegar o exemplo do Paraná. O nosso orçamento anual é 700 milhões. Se nós separarmos 10% anualmente do orçamento, seria 70 milhões. Vezes 4 anos, 280 milhões. 280 milhões, se nós tivermos 400 candidatos, dá 700 mil por campanha. Para cada candidato. Não estou entrando no médio de divisão. A divisão dos partidos vai ter uma lei geral que vai se definir para ser democrático, né? A representação isso é outra coisa. Esse mérito não estou discutindo, depois eu discuto isso. Estou discutindo um conceito mais profundo. Ou seja, a Assembleia, como é que ela economizaria os 10%? Cortando cargos em comissão, cortando 10% da verba de gabinete dos deputados e assim por diante. Todos os deputados apoiariam isso, eu tenho certeza absoluta. Porque eu sei o que significa a vida pública, principalmente para as pessoas pobres, que a cada eleição arriscam as suas vidas. A perda de uma eleição significa, às vezes, o arruinamento pessoal do candidato. Porque num sistema perverso, uma cultura que o político tem que fazer tudo, uma cultura com laços profundos na mente da sociedade brasileira, do clientelismo, eleições cada vez mais caras, setores que vivem da eleição de publicidade, que cobram uma fortuna para fazer uma campanha de televisão. Teria um segundo ponto, esse argumento importantíssimo. Tiraria o peso da eleição dos ombros do Executivo, porque cá entre nós sabemos, quem financia a campanha de vereador, deputado Manelli, é o candidato a prefeito. No sistema atual, se um candidato a prefeito quiser se eleger, ele tem que financiar programa de televisão dos vereadores, ajudar o financiamento da gasolina, da propaganda. Então, com esse sistema, desapareceria esse vínculo econômico entre a candidatura do prefeito, dos vereadores, do governador, dos deputados estaduais, do presidente e dos demais governadores. Ou seja, na medida em que os legislativos economizariam uma parte dos recursos gastos para o custo dos mandatos, eles aliviam o Poder Executivo de financiar muito alto valor para o fundo. Vai diminuir tanto que o Poder Executivo poderá também, talvez com medidas mais simples, de diminuir cargos comissionados, etc., não comprometer nem saúde e educação e fazer um fundo mais barato, que seria mais barato. Além disso, nós devíamos tomar medidas públicas para baratear a campanha. Por exemplo, a empresa por Correios e Telégrafos devia ter uma lei que garantisse a todo candidato o número de selos ou de cartas gratuitas pelo correio para os eleitores, proporcionalmente ao número do eleitor no município, no Estado, na União. Você poderia abrir um espaço obrigatório em escolas públicas, para os candidatos poderem fazer debate ou falarem de suas metas para os estudantes de ensino médio, eleitores. Isso não custaria nada. Seria preço zero. Assim também como as demais instâncias estatais, funcionários públicos de toda a ordem, escolas particulares, universidades públicas particulares, diminuindo o valor da eleição obrigatoriamente. Os jornais que são concessões públicas deveriam obrigatoriamente, a cada 4 anos, abrir espaços gratuitos para os candidatos. E não fazer que o candidato tenha mais dinheiro, tenha mais espaço em jornal. Quem pode contratar um publicitário rico e competente, tem mais condições de se eleger. E reduzir, como a lei já vem fazendo, deputado Manelli, o tipo de exposição na televisão. Então, são medidas que, sem nenhuma dúvida, iam trazer um grande benefício para o Brasil e teríamos eleições mais democráticas, porque eu acredito na mediação da política. O Estado, na sociedade capitalista, que é desigual, e num capitalismo como o brasileiro... Deputado, Vossa Excelência tem 1 minuto para concluir. A única forma de fazer uma política democrática é ter um fundo público
para que as pessoas pobres possam, com o mínimo de possibilidade, se candidatarem e chegarem a uma vitória eleitoral. Por isso eu tenho trabalhado bastante, eu estou escrevendo um artigo mais profundo sobre esse tema, quero encaminhar ao Congresso Nacional e aos jornais nacionais aqui do Paraná, porque é um tema que deve ser aprofundado e melhorado, mas eu tenho certeza absoluta e convicção muito forte de que seria uma mudança revolucionária na situação da democracia brasileira. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.